Olá a todos, aqui é o Ricardo Balbi, o professor de Física, e nesse vídeo nós vamos ver como usar algum software de planilha para resolver a atividade 1, referente às semanas 3 e 4 do PET volume 1. Então, os softwares de planilha, como tem o Excel, ou esse que eu estou usando, que se chama WPS, também tem outro muito bom que se chama LibreOffice, eles são softwares onde você coloca alguns dados e você consegue fazer determinadas contas matemáticas de forma automática. Isso vai ser muito bom para esse tipo de exercício, onde nós temos várias questões, mas a resolução é sempre com a mesma fórmula. Qual que é essa fórmula? Se voltarmos um pouco aqui na apostila, nós vemos que é essa fórmula. A força é igual a constante vezes o valor das duas cargas elétricas, aqui só o valor sem o sinal, dividido pela distância entre elas. Então, se nós olharmos lá na tabela, nos é dado, né, as cargas elétricas, Q1 e Q2, as distâncias entre elas, que é esse D, e a constante eletrostática, que é o K. Essa constante eletrostática varia dependendo do meio. No ar, no vácuo, na água, em cada meio é um diferente, mas aqui são valores fictícios. Também pede para afirmar se é atração ou repulsão. Bom, sempre que tem sinais opostos, um é positivo e outro é negativo, vai se atrair. Quando é sinais iguais, os dois positivos ou os dois negativos, vai repelir. Então nós temos todos esses valores aqui, mas vamos sempre usar a mesma fórmula e fazer as mesmas contas matemáticas. Para um caso como esse, um software de planilha, como que vamos usar aqui, ele é muito útil. Seria até mais rápido ainda se tivéssemos no arquivo de texto eu pudesse copiar e colar. Mas como é um arquivo de PDF, tem que digitar esses valores manualmente, mas depois disso a conta fica automática. Então vamos lá. Aqui está o software limpo. Todos são bem parecidos, Excel, WPS ou LibreOffice. Então vamos criar aqui todas as letras, né? Ele vai do A até o J. Então só selecionando aqui cada célula dessa, né? Cada retângulo desse a gente chama de célula. E vamos só para nos organizarmos, escrever aqui. Que aí quando a gente trabalhar com essa coluna, a gente sabe que é o item A, essa coluna o B e por assim em diante. Então, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Muito bem, então são essas nossas letras. Qual que é os valores que nós precisamos? Os valores de Q1, de Q2, de D e de K. Então vamos supor aqui, a gente saber então que cada coluna S representa o Q1, o Q2, o K. Aqui está na ordem, né? Vamos pôr o D primeiro. Eles colocaram o D primeiro e depois o K. Muito bem. Então, agora é só ir preenchendo. Então, o Q1 do A é 8. E aí vai, o Q2 do A também é 8. O D é 4. E o K é 10. E aí preencher todos esses. Só copiar os valores para a gente montar aqui. Para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu já fiz essa cópia. Então tá aqui, né? Só fui copiando cada um desses valores para cá. Veja que eu mantive a mesma configuração do anterior. Muito bem. Agora que vem a vantagem. Nós queremos calcular o F, a força. E a gente sabe aqui, vamos mais uma vez, que a força é K vezes o Q1 vezes o Q2, só o valor sem o sinal, dividido pela distância ao quadrado. Nós podemos fazer essa fórmula lá na planilha e aí a conta sai automática. Como que se faz isso? Está vendo esse fx aqui? É inserir função. Nós escrevemos igual e agora nós estamos colocando uma função e não mais um valor nessa célula. Eu tenho meu K, cliquei, que aqui nesse caso do item A é a célula B6. O vezes, em qualquer um desses softwares de planilha, ele é o asterisco, porque o X é uma letra. Então, asterisco que está multiplicando Q1, asterisco de novo, Q2. Então, o que eu estou dizendo aqui? Vou pôr entre parênteses para o programa entender que eu não quero misturar isso com nenhuma outra operação.
Então, estou multiplicando os valores de K, que no caso de A é 10, Q1 e Q2, que aqui no caso do A é 8 cada um. Isso tudo, esses três aqui de cima que nós já colocamos, tem que estar dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos voltar lá. O sinal de divisão é essa barrinha aqui. E agora, E agora nós vamos colocar, entre parênteses também para o programa não se confundir, o D. Só eu clicar na célula aqui, que nesse caso vai ser B5, tá vendo? Apareceu lá B5, só que elevado ao quadrado. Como que eu faço elevado ao quadrado? Eu coloco essa acentuação aqui, o acento circunflexo, isso é o elevado a 2, né? Quadrado. Fecha o parênteses. Então vamos olhar para a nossa fórmula aqui. B6 vezes B3 vezes B4, que equivale a K vezes Q1 vezes Q2. Está entre parênteses, ou seja, isso tudo está dividido, nossa barrinha aqui, pelo D, que no caso aqui é B5, elevado a 2. Quando eu dou Enter, ele faz a conta automaticamente. E qual que está a grande vantagem? Então nós temos aqui, quando vamos contando, várias questões para ser feitas. Imagina eu ter que fazer a conta de cada um. Olha só, tá vendo esse quadradinho pequenininho, verdinho na ponta aqui, no canto inferior direito? Eu seguro nele e eu vou puxando e ele vai selecionando essas células que estão vazias. Bom, pronto, em todos que tem os valores aqui em cima. Solto e ele fez todas as contas. Porque, veja bem, aqui ele está nessa coluna grandona B, apesar de ser meu exercício A coluna é a coluna B, né? Então ele fez, quando eu faço esse puxão que eu fiz, olha aqui para a minha fórmula, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ele entende que ele tem que repetir essa função, essa conta matemática, só que agora usando a próxima coluna. Então mesmo que eu tivesse 100 contas para fazer, era só ir puxando. E aí ele ia fazer automaticamente. Então eu preciso resolver, montar essa fórmula uma vez na primeira coluna, vir aqui e puxar, que ela é repetida para todas as outras colunas. Então isso torna muito mais rápido. Aqui estão as respostas da questão A até a questão J. Então a ferramenta matemática ela é importante para a gente e dentro dessa planilha ela fica automatizada. Então nos economiza tempo. É claro que numa prova não haveria tantas questões aqui, né? Teria uma, duas questões no máximo, só um item A e B. Porque fazer na mão, ou mesmo usando só uma calculadora dessas comuns, todas essas contas demoraria muito. Mas na vida real, muitas vezes nós temos que fazer centenas e milhares de contas muito repetitivas. Então, uma ferramenta como essa é muito útil, por isso que é interessante de vocês aprenderem. Se você gostou do Excel, quer utilizá-lo em outras atividades, como por exemplo, até aqui, que você pode repetir para a atividade 2, só que agora usando a fórmula do campo, né, porque ele está pedindo aqui o campo, você pode usar essa fórmula e fazer a mesma coisa. Então, desafio vocês a utilizar o Excel para resolver essas contas aqui e depois me procura pelo e-mail, pelo WhatsApp ou por outras ferramentas de comunicação que a escola disponibilizar para a gente trocar uma ideia e conseguir aí utilizar então esses softwares a nosso favor. Então essa era a dica que eu tinha para dar hoje. Bons estudos a todos vocês. Muito obrigado.